Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Encapuzado, mata rapaz e fere jovem abala no prédio da Guabiraba. Jovem arrastado, algemado e deixado morto a tiros na Várzea Fria de São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 7 de março de 2024. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado de Pernambuco, nas últimas 24 horas, foram registrados 5 assassinatos. 3 crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. 3 no interior, 2 no Grande Recife. Portanto, de ontem para hoje, 5 assassinatos registrados em Pernambuco. E se é para falar de trânsito, vamos saber da situação dos ônibus. No mês passado, mês de fevereiro, quantos ônibus foram assaltados? Durante este ano, quantos ônibus foram roubados em relação ao ano passado? Vamos saber do balanço agora com o companheiro Genildo Pereira, que é da ABIP, a Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Bom dia, meu querido Genildo. Bom dia, Eliel. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, no dia 1º de fevereiro até o dia 29 de 2 de 2024, foram contabilizados 113 ocorrências de assalto a ônibus no Recife e região metropolitana. Do dia 1º de janeiro até o dia 29 de 2 de 2024, foram contabilizadas 236 ocorrências de assalto a ônibus. Mais uma vez, eu oriento ao usuário do transporte que, em casos de assalto, o número de ordem do veículo, a linha, o local, hora, preste queixa em uma das delegacias e, de posse do boletim de ocorrência, faça valer o seu direito do consumidor, porque o transporte público é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, está lá no seu artigo 6, inciso 10 da Lei 8078/90. Portanto, nós, mais uma vez, orientamos ao usuário que faça valer o seu direito, porque do jeito que está, não pode ficar. 236 ocorrências de assalto a ônibus já é um número alto e comprova que o que está sendo feito na sua totalidade não está surtindo efeito, porque a vítima em potencial no transporte coletivo, não só o trabalhador rodoviário, mas também o usuário que está pagando essa conta diante de toda essa situação da negligência do Estado em relação à segurança pública. Um forte abraço a todos, estamos aí firme e forte na luta para que possamos viver dias melhores nesse transporte público. Forte abraço. Hamilton Nunes Magalhães, de 74 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida na própria residência, pois morava sozinho na Travessa Arcanjo Regalado, em Gravatá. O corpo já estava em estado de decomposição e ele, como morava sozinho, aí foi descoberto depois o mau cheiro, e aí o pessoal foi lá, as autoridades, e o corpo de Hamilton Nunes Magalhães, de 74 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. José Luiz da Silva, de 56 anos de idade, ele morreu afogado no sítio Independência, zona rural de Bom Jardim, no Agreste do Estado, e o corpo dele também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Tarciano José da Silva, um rapaz com 37 anos de idade, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem à tarde na rua Vereador José Severino, no centro de Itambé. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo de Tarciano José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da delegacia lá de Itambé. O jovem William Paulino da Silva, de 22 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo ontem à noite, pouco depois das 9 horas. Sofreu um atentado à margem da BR-101 Norte, em Goiânia. Atentado praticado por 2 elementos desconhecidos que estavam numa motocicleta 300 cilindradas. A motivação do atentado é desconhecida. William Paulino da Silva, jovem com 22 anos de idade, chegou a ser levado para a emergência no hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Adeilton Estevam da Silva, com 32 anos de idade, foi morto com pauladas na cabeça. Ele foi assassinado dentro da própria residência. Foi ontem por volta das 5h30 da tarde, na rua Pedro Bernardo Nunes, no município de Santa Terezinha, no interior do estado. Foram 2 suspeitos que inclusive foram identificados como sendo Ivanildo Tomás Lopes e Marcelânio Paulo dos Santos. Esses 2 foram identificados como sendo os assassinos do rapaz Adeilton Estevam da Silva, que tinha 32 anos de idade, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Tem gente aniversariando hoje, quinta-feira, e como tem? Roberto Pirata está aniversariando, Roberto, conhecido por Pirata. Ele mora no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama. Ele é amigo de Bill Palito, que é assessor de imprensa. Haverá uma festa no bar de Dona Bill, é um bar dançante, com a presença de Luizinho, o pai dele, Vavá da Barraca, também Pirinha, e ainda Barão. Vai ter Barão também na festa. Vai lá, Barão, vai bancar a festa, não é, Barão? Olha, minha gente, Evaneide Eva também está aniversariando. Evaneide Eva, ela é irmã de Nino, Pamim, também Cabinho, de Eliane e também de Elias, o Mussa, jogador do Maranguapium. Mussa, jogador, é conhecido como embaixador dos vigilantes. A festa será na Marisqueira de Olinda. Olha, na Marisqueira de Olinda, quem vai bancar tudo é justamente ele, Elias, o Mussa, jogador do Maranguapium, o embaixador dos vigilantes. E agora, aniversariantes da MERP PMM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos Inaldo Alves de Oliveira, isso mesmo, Inaldo Alves de Oliveira, e Manuel Cordeiro de Lima. Olha, minha gente, acidente envolvendo vários veículos foi registrado na zona sul do Recife, isso mesmo. O motorista que teria provocado as colisões apresentava, sabe o quê? Sinais de embriaguez. Acompanhe os detalhes com o repórter Adolfo Lucena. O acidente aconteceu na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, no Recife. Segundo testemunhas, o veículo era conduzido por um idoso de 68 anos de idade que bateu em 5 carros. 3 ainda estavam em movimento. A caminhonete só parou após subir e bater contra o jardim e uma mureta de uma agência bancária. O motorista de transporte por aplicativo, Rogério Silveira, percebeu quando a caminhonete bateu no primeiro veículo. Ele ainda conseguiu puxar a direção, mas também foi atingido. Eu vinha na faixa do meio, na Conselheiro Aguiar, certo? Escutei o barulho na faixa da direita. Quando eu olhei no reflexo, ele já vinha batendo no rapaz do táxi branco, tá? E no reflexo eu puxei para a esquerda, eu joguei praticamente para cima da calçada, onde eu me livrei. Ele ia danificar muito meu carro, né? Foi no reflexo mesmo. Quando eu ouvi o barulho que eu olhei, ele já estava danificando o carro do rapaz do táxi. O carro do montador Rubens Fernandes estava estacionado na calçada do banco e foi atingido por um veículo que foi arremessado pela caminhonete. Não estacionei na avenida por questão de segurança, botei na saída de estacionamento aqui do banco, já para proteger de acidente. Veio pessoa com excesso de álcool da maneira que estava e bateu nos carros, batendo em vários carros, tendo batido nesse vermelho que estava estacionado, que ele rodou, bateu no meu. Com a batida, o motorista do carro se feriu e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital da Restauração. Segundo a CTTU, o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas como apresentava sinais de embriaguez, foi conduzido pelos agentes à central de plantões da capital e ficou à disposição da Polícia Civil. O supervisor da Companhia de Trânsito, Felipe Augusto, detalhou os sinais apresentados pelo idoso. Do etílico, desordem nas vestes, desorientado, então todo esse conjunto de sinais, o protocolo do Código de Trânsito nos manda encaminhar para a delegacia para que a autoridade policial possa tomar as providências cabíveis. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para os primeiros levantamentos sobre as causas do acidente, como explica o perito Eldo Souza. Foi a caminhoneta, que deu causa ao acidente. Mas eu estou vendo a sequência, pela centro de informação das avarias, como ocorreu o fato. E na sequência, a gente está vendo aqui até então, que a sequência foi primeiro a caminhoneta, na sequência veio o HB20, depois o HB20, o renunciadeiro e assim por diante. Então a finalidade da perícia é essa, para descobrir a dinâmica da ocorrência. Tem um caso aí de uma vítima, uma vítima que foi socorrida e um crime de trânsito de lesão corporal. Adolfo Lucena para o Bandeira 2.
Carlos André Ribeiro da Silva sofreu um atentado. Ele estava na rua Visconde de Goiânia, na Ilha do Leite, quando foi agredido com golpes de faca peixeira por uma pessoa cuja identidade não foi fornecida. Carlos André Ribeiro da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Valmir Rodrigues da Silva, este também sofreu um atentado, só que foi a bala. Ele passava pela rua Mata Grande, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. Valmir Rodrigues da Silva foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Sotávio, e foi em seguida removido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Mário Gonçalves de Aguiar, um cidadão de 57 anos de idade, ele sofreu um atentado à bala quando estava na BR-408 no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Foram dois elementos que estavam em um carro Fiat Strada branco. Um dos elementos com chapéu de palha se aproximou da vítima e efetuou os disparos. Daí os dois fugiram nesse carro Fiat Strada branco, cuja placa não foi fornecida. Mário Gonçalves de Aguiar foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. E a polícia continua investigando a morte daquele barbeiro lá no Córrego de Genipapo. Isso mesmo, Oswaldo Matias da Silva Vasconcelos, ele tinha 28 anos de idade, morava na rua Almínio Afonso, no Córrego de Genipapo, zona norte do Recife, quando foi morto dentro da barbearia, com tiros na cabeça. Estava trabalhando na rua Erundina Negreiro de Araújo, em frente ao bar Recanto do Lau, lá no Córrego de Genipapo. De repente, dois elementos desembarcaram de uma motocicleta. Aliás, o garupa desembarcou da motocicleta, invadiu o estabelecimento e atirou contra a cabeça do rapaz. Oswaldo Matias da Silva Vasconcelos foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá da Caxangá, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E a polícia segue investigando o caso para dar uma resposta. Também está sendo investigada a morte de Mussalim Hamed, querido da Costa, aquele rapaz que foi assassinado a bala, isso, morto com disparo de arma de fogo na tarde de antes de ontem, na rua Souza Santana, no bairro da Torre. Ele morreu na hora. Elementos desconhecidos se aproximaram da vítima e efetuaram disparos a queima-roupa. Portanto, a polícia está tentando identificar os criminosos. A polícia investiga também assassinato que aconteceu no Agreste do Estado. A vítima, Luan Marlon Alves da Silva, um jovem com 18 anos de idade, foi assassinado a tiros na quadra 52, bloco 5, por trás do apartamento 3, em Caruaru. Elementos desconhecidos cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. E em Paudalho, a polícia também está investigando a morte de Natanael Pedro dos Anjos, um cidadão que tinha 51 anos de idade e foi assassinado a bala na tarde de antes de ontem, na rua Paulo Guerra, em Xande Cruz, aldeia, lá em Paudalho. Portanto, a polícia continua investigando o caso. A polícia continua investigando a morte de Williams da Silva, de 31 anos de idade, ele que havia sido raptado e foi encontrado morto com disparos de arma de fogo, já em estado de decomposição, no povoado Mãe Rainha, no sítio Sertãozinho, em Bom Conselho, interior do estado. A família foi quem procurou o cadáver e achou o cadáver do rapaz Williams da Silva. Agora cabe à polícia identificar e prender os assassinos e também descobrir as causas por que mataram o rapaz. A polícia também investiga em Caruaru, no Agreste do Estado, a morte de Leandro Cordeiro da Silva. Ele tinha 34 anos de idade e foi assassinado a tiros na Rua Terra, no bairro Nova Caruaru, lá em Caruaru. A polícia também continua investigando um assassinato que aconteceu em Bom Conselho. A vítima, Antônio Teixeira de Lima, tinha 60 anos de idade. Ele havia sido agredido com golpe de foice, estava internado e acabou morrendo. A polícia continua investigando também a morte de Rian de Melo Maciel, aquele jovem que foi assassinado a bala antes de ontem na rua Tejucupapa, no bairro da Mostardinha. Inclusive, no momento em que os criminosos, aliás, foi só um elemento que, inclusive, de menor idade, um adolescente, foi apreendido em flagrante. Ele é suspeito de ter matado o Rian e de ter ferido uma jovem que foi socorrida. Portanto, a polícia continua investigando o caso. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Encapuzado mata rapaz e fere jovem a bala no prédio da Guabiraba. O rapaz que morreu ainda não foi identificado. Segundo informações, seria andarilho, morador de rua, viciado em drogas e foi assassinado a bala na manhã de ontem, debaixo da ponte, na rua Senhor do Bonfim, no prédio da Guabiraba, na comunidade Singapura, bem pertinho da garagem de ônibus da empresa Globo. Segundo informações, foi um só elemento encapuzado que cometeu o crime. Por sinal, na mesma região, foi encontrada baleada uma jovem, Emily Ferreira Rizio Franco, que foi socorrida com ferimento na perna para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. E a polícia está fazendo a ligação entre os casos. E atenção! Jovem arrastado, algemado e deixado morto a tiros na Várzea Fria de São Lourenço da Mata. O jovem, identificado apenas como Gleison, também conhecido como Ureia, ele foi assassinado a bala e o corpo localizado na rua Vidal de Negreiros, no bairro da Várzea Fria, em São Lourenço da Mata. De acordo com informações, ele teria sido arrastado, algemado e colocado em um carro para ser desovado naquela localidade da Várzea Fria, em São Lourenço da Mata. A polícia segue investigando o caso. Nenhuma pista até agora. O corpo de Gleison Ureia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.